Do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14. Marcos 16, 14. Glórias a Deus por mais essa oportunidade, essa noite na presença do Senhor. A partir do versículo 14. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. E finalizando, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo agora que dê luz a essa palavra para que nós possamos sair daqui crendo. Amém? Quem quer crer mais do que tem crido? Quem quer crescer em fé? Amém? Meu irmão, cada dia mais eu quero crescer em fé, quero conhecer mais a Deus, mais ao Senhor e me envolver mais com Ele. Amém? Então é noite para isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez, Pai, te glorificar pela Tua santa palavra. Tua palavra, ela é vida, ela é viva, ela é eficaz, ela pode todas as coisas, Pai. E nós queremos te agradecer, porque nós estamos num ambiente propício para que ela faça o que tem que ser feito dentro de nós. Porque a partir do nosso coração, a partir das motivações corretas do nosso coração, como a nossa amada Yasmin já falou aqui hoje, o Senhor olha o coração. Então, meu Pai, a partir do nosso coração, nós possamos ter uma atitude nova de fé, uma atitude nova de coragem, de ousadia, de intrepidez. Nós possamos verdadeiramente estar com os nossos olhos fitos em Ti, não nas circunstâncias, porque na grande maioria das vezes as circunstâncias, elas dizem que não, elas são contrárias, mas é isso que faz com que nós tenhamos a capacidade de gerar fé, é quando há uma circunstância que não condiz com a Tua palavra, que não condiz com aquilo que nós cremos, e aí nós geramos fé para acreditar naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que é uma promessa viva para cada um de nós, e não naquilo que estamos aparentemente enxergando. Pai, muda o olhar dos meus irmãos quanto à necessidade de crescerem em fé nessa noite. Gera fé, gera coragem, gera intrepidez no coração dos meus irmãos essa noite, Pai, porque nós estamos num ano onde nós sabemos que a gratidão tem norteado as nossas vidas, e nós não podemos encerrar esse ano sem vivermos, meu Pai, gratos por tantas maravilhas e grandiosidades que o Senhor há de derramar sobre as nossas vidas, ainda esse ano, o ano da gratidão. Pai, essa é a nossa oração, e nós assim a fazemos no nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém. Você pode olhar para alguém e dizer o que nós estamos lendo aqui no tema dessa noite? Olhe para alguém e fala isso: Deus. Essa palavra é uma palavra bem importante para nós começarmos a acreditar em algumas coisas que nós não estávamos acreditando. Irmãos, a incredulidade tenta nos parar, tenta nos desmotivar, tenta nos tirar do caminho, da direção, mas Deus vai
trazer uma rota nova para nós essa noite. Nós precisamos dessa rota nova, nós precisamos enxergar isso com toda a clareza. Toda grande comissão passa pelo combate à incredulidade do nosso coração. Nós precisamos entender que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração, muitas vezes você vai ver ele puxar para o lado oposto à vontade de Deus, para que não creiamos naquilo que Deus tem falado conosco. Somos nós que limitamos, que impedimos que Deus possa fazer com que nós cresçamos, avancemos, vivamos os milagres que Ele de verdade estabeleceu para que nós pudéssemos viver. Por isso que antes de nós dizermos assim, ide, Deus está dizendo, creia. Deus está dizendo, você precisa crer. Antes de você ir, você precisa crer. Antes de você estabelecer qualquer coisa, você precisa crer no Senhor. Você precisa acreditar no Senhor. Você precisa acreditar que Ele é aquele que diz que tudo é possível ao que crê. Porque quando você crê, você estabelece uma nova estrutura de conhecimento espiritual. Você começa a enxergar de dentro do teu coração para fora. Você começa a ver a possibilidade mesmo quando essa possibilidade não está de verdade diante dos teus olhos. Então, nós precisamos entender que antes de ir, eu preciso crer. Só cumpriremos a nossa missão tendo o nosso coração cheio de fé, para enxergar além. E Deus quer que isso aconteça comigo e com você. Deus não quer que você enxergue limitadamente. Não, porque na verdade, muitas vezes nós esquecemos que antes de você ver, você precisa ter visão das coisas. Visão é quando você vê aquilo que você ainda não viveu, ainda não experimentou, ainda não alcançou. É quando você olha além das paredes, além das circunstâncias, além dos governos, e esses governos que muitas vezes te faz olhar para as circunstâncias em todos os momentos. Mas Deus tem falado muito ao meu coração, não é hora de nós olharmos para as circunstâncias, senão você vai parar. Senão você não vai acreditar nas promessas que Deus já te fez. Senão você não vai entender que Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele tendo dito, Ele fará. Tendo falado, Ele realizará. Porque Ele não pode voltar atrás no que Ele disse. Nós voltamos, mas Ele não pode. Ele é fiel à sua palavra. Então, eu quero começar a falar com você, porque quando nós falamos de incredulidade, nós precisamos primeiro olhar por esse prisma, o porquê que os discípulos, mesmo tendo andado 3 anos e meio com Jesus, eles vão ter um coração endurecido, porque isso nos ensina, porque muitas vezes você pensa que é porque você nasceu onde nasceu, é porque você é quem você é. Mas não, nós temos a tendência, assim como os discípulos tiveram, de não crer na totalidade. E os discípulos andaram com Cristo. Os discípulos viveram 3 anos e meio com o Senhor, viram milagres que nós talvez não tenhamos visto. Aliás, não vimos todos esses milagres, multiplicação de pães, mortos ressuscitando, cegos de nascença enxergando. Então nós estamos vendo os discípulos não crendo, tendo tido essas experiências. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você quer a notícia? Amém. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, eu e você estamos numa condição espiritual que nós às vezes esquecemos. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque eles viram e não creram tanto quanto necessitavam crer. Mas eu e você vamos crer, porque cremos numa palavra viva de um Deus poderoso, que já liberou essa palavra e já disse para mim e para você: eu vou cumprir as minhas promessas na sua vida, desde que você não pare, desde que você não desanime, desde que você não retroceda, desde que você entenda que você foi chamado para viver de fé em fé. De fé em fé, aleluia! Então Jesus
precisou censurar a incredulidade dos seus discípulos. Nós vamos ver algumas coisas importantes para a gente entender, porque quando a gente leu o versículo 14, a gente entendeu isso. Agora, por que Jesus precisou fazê-lo? Primeiro, o escritor aos Hebreus nos deu uma dica, no capítulo 11, no versículo 1. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles... Não, fé é a certeza, depois do versículo 6, que é isso que eu vou falar. Fé é a certeza das coisas que se espera e convicção dos fatos que não se vê. Segunda coisa, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos os que se aproximam de Deus precisam o quê? Crer que Ele existe. Então, como alguém pode acreditar ser possível sem confiar no autor e consumador da nossa fé? Eu vou de novo, quero que você grave isso. Como é possível alguém vencer, superar, confiar, se olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós não acreditamos na totalidade do que ele disse, na totalidade do que ele fez? Os discípulos retrocederam no momento crucial, e eu vou falar por quê, mas eles viveram aquilo que eles estavam preparados naqueles 3 anos e meio para viver. Irmãos, eu quero que você não retroceda, eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o que Ele falou a teu respeito, Ele vai cumprir. Só há um jeito de Deus não cumprir o que prometeu a você, se você retroceder, se você parar. Eu tenho dito uma frase aqui, praticamente o ano inteiro: desistir está ao alcance de todos. Desistir é fácil, irmão. É só você falar assim: não, eu paro. Porque muitas vezes a gente não quer se frustrar, e a gente fala, vou parar, e aquilo é uma coisa que está dentro de nós, é incondicionalmente gerado dentro de nós, mas eu tenho que entender que se eu parar, aí sim eu vou me frustrar. Agora, se eu perseverar, eu tenho uma palavra e uma promessa: aqueles que perseverarem até o fim, além de viver o que Deus falou, serão salvos. Então, quem persevera, alcança. Quem persevera vê as mãos de Deus se estabelecerem e se cumprirem. Foi dito sobre Davi. Davi tinha tudo para desistir, foram 21 anos sendo perseguido por Saul, irmãos. Imagina, tendo que fugir, tendo que se esconder, mas ele não desistiu, ele permaneceu e ele prevaleceu, porque não desistiu. Nós precisamos continuar, nós não podemos parar. Agora, foi o próprio Jesus que disse algumas vezes para os seus discípulos que ressuscitaria. Jesus falou isso antes de ir para a cruz, e Jesus falou isso também depois de ressurreto. Ele sempre declarou que, além de ressuscitar, era necessário que os discípulos fossem para Galiléia, esperassem ele na Galiléia, porque ele iria encontrá-los lá. Eles não acreditaram nem no testemunho das mulheres que viram Jesus, que foram ao templo, que foram ao sepulcro, e no sepulcro viram a obra toda se cumprindo diante dos olhos delas, porque elas viram o anjo descer. A Bíblia diz que ele desceu como um relâmpago, com vestes branquíssimas. Ele tira a pedra da porta do sepulcro, se assenta em cima daquela pedra, e elas estão diante de um grande milagre, uma ressurreição que foi ventilada pelo próprio Cristo, algo que aconteceria, mas elas também encontram com Jesus e contam para os discípulos, e eles não acreditaram. E o que me chama a atenção é aqui no versículo 11, aqui do capítulo 16, quando eles ouviram, eles estavam chorando. O versículo 10 diz que eles estavam chorando, eles estavam tristes e choravam. Veja que quando a gente está olhando para as circunstâncias, a gente chora,
a gente não crê, a gente vê como se tudo tivesse perdido. O versículo 10 diz que eles choravam, que eles estavam tristes. Mas o versículo 11 diz: quando ouviram que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. O evangelista Lucas, ele disse um pouquinho mais, dando mais ênfase, disse: tais palavras lhes parecia delírio, loucura. Eles não acreditaram na ressurreição. Ora, Jesus precisou agir, porque se Jesus não agisse comigo e com você, trabalhando essa área que nós desenvolvemos, porque a gente tem ambientes de pessoas que não acreditam, existem mais pessoas que não acreditam do que pessoas que acreditam. A gente está num ambiente ruim, um ambiente que nós sabemos que é contrário. Então, se o Senhor Jesus deixasse que os discípulos ficassem na calmaria, né, de uma visão limitada das coisas, eles não sairiam daquele lugar. Por isso que muitas vezes Deus aperta você. Por isso que muitas vezes Deus coloca você numa moenda e Ele dá uma apertada maior para que você possa enxergar que é necessário você sair da inércia, é necessário você sair da paralisia, da acomodação. E não adianta você dizer: pastor, está doendo, eu sei, mas crescer dói. O segredo da borboleta é o casulo. Diga para alguém: crescer dói. Todo o crescimento, escute isso, se você puder anote, todo o crescimento é gerado no ventre da dor. Eu vou de novo. Todo, eu não disse algum, eu disse todo o crescimento é gerado no ventre da dor. Pastor, por quê? Porque eu nunca vi bênçãos fazerem cicatrizes. Eu já vi a dor. E todas as vezes que você não tem uma cicatriz para te lembrar de algumas coisas, é bem provável que você não lembre. É bem provável que você não lembre. A bênção só tem um jeito de você colocar a ênfase e lembrar. Me pergunte como, pastor? Celebrando. Você tem que celebrar a tua bênção. E às vezes a gente só celebra as bênçãos grandes. As pequenas, a gente não valoriza tanto quanto deveríamos, porque se você não sabe, eu vou te lembrar, eu estou aqui para isso. São as pequenas bênçãos que vão formando as grandes bênçãos. Um grande castelo precisa das pequenas pedras também. Então você precisava celebrar mais as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que passam desapercebidas na tua vida e na nossa vida. Nós precisamos celebrar. Mas todas as vezes que você olha para uma cicatriz, você lembra de alguma coisa que você venceu, de alguma coisa que você superou, de algo que Deus fez e que está marcado. Tem alguém que tem cicatrizes aqui? Se eu pudesse levantar os pés, eu levantaria também. São muitas as cicatrizes. Então, nós precisamos entender que Jesus vai agir com veemência, vai censurar essa incredulidade, essa dureza do coração deles. Eles estão com o coração endurecidos. Eles estão de verdade incrédulos. Porque eu tenho outra notícia que até o pastor Bruno falou aqui, não nem costuma falar sobre isso. A única moeda que o céu aceita é a fé, irmãos. Glória a Deus. Eu vou de novo. Eu vou de novo, eu quero que você entenda isso, porque você precisa, fé é aquilo que eu disse, você não agrada a Deus sem ter, não adianta. Então, a única, eu disse, moeda que Deus aceita é a fé. É a fé. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Talvez ninguém lá na sua família está acreditando no projeto que Deus colocou no teu coração e você está ousadamente indo em direção.
Talvez você esteja sozinho, talvez até você esteja ouvindo palavras de pessoas que tentam desanimar você, tirar você da direção, do trilho. Mas eu tenho uma notícia para te dar, uma palavra para te dar. Permaneça, se Deus falou o teu coração, se você acreditou no projeto, você continue acreditando, porque Deus não vai deixar você sozinho. Ele entrou no teu barco, Ele vai até o final com você. Oramassuri cantaramanaias. Oh, glórias! Ele vai com você até o fim, Ele vai com você até o fim. Ele pegou nas tuas mãos, Ele não vai deixar você. Ele não vai deixar você, até porque essa vitória vai exalar, reverberar no coração de muita gente incrédula que caminham perto de você, e elas vão poder acreditar mais no Deus que você serve. E talvez até você vai ter uma oportunidade de trazê-las para a casa do Senhor. Deus está trabalhando, eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia, glória a Deus. Agora, Jesus falou uma coisa interessante, em Marcos 11, 23, ele disse que se nós tivermos fé de verdade, nós teríamos até a possibilidade de dizer ao monte, lança-te ao mar, e esse monte te obedeceria. Veja qual a magnitude de uma fé alicerçada na palavra. É uma fé que não há impossíveis, como ele disse em Lucas 1,37. Não há impossíveis, ele é o Deus do impossível. Olhe para alguém com muito carinho, com muito amor, com muita autoridade. Ele é o Deus do impossível. Agora, não foram só os discípulos, não foi só no momento em que eles não creram, não foi só com as mulheres, e talvez por causa das mulheres, o testemunho para os judeus das mulheres não era muito confiável, eles não acreditavam muito, isso é fato. Talvez eles tenham duvidado por ser mulheres, mas Jesus quis honrar as mulheres de uma maneira muito enfática, muito linda. Inclusive, alguém que tinha 7 demônios foi liberta, Maria Madalena, de 7 demônios, foi a primeira a ter esse privilégio de ver Jesus ressurreto. Jesus honrou as mulheres. Eu queria ver se tinha. Tem mulheres aqui que se sentem honradas? Jesus honrou vocês, e muito. E graças a Deus por isso, que eu também honro as mulheres. Eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Eu quero que, se você é homem não gostar, o problema é teu. Mas é que o homem sem uma mulher sábia, ele é um falido. A mulher é a base. Por isso você, mulher, deveria se valorizar muito. Porque a estrutura não está no homem, está na mulher. A mulher sábia edifica, a mulher sábia sustenta. E você já sabe muito bem de que as mulheres são muito mais fortes que o homem. E biblicamente eu te provo isso, já falei isso aqui, vou falar de novo. Porque Deus tirou a mulher da onde do homem? A costela é dura ou é mole? E o homem nasceu de onde? O barro é o quê? Biblicamente eu te provei. As mulheres são mais firmes. A mulher tem um sentido a mais do que o homem. A mulher faz 2 coisas ao mesmo tempo. Ela é capaz de ouvir 2 conversas ao mesmo tempo. Está conversando contigo aqui? Tem alguém conversando aqui atrás? Ela sabe o que está rolando aqui atrás. Depois ela desenvolve o assunto e o homem nenhuma conversa direito ele consegue dominar. Bota o homem para vigiar um leite, por exemplo. Irmão, vai tornar. Ele está olhando, mas não está vendo. Então nós precisamos entender que as mulheres, elas têm um sentido a mais. Elas foram privilegiadas e nós precisamos dela. O ministério de ser uma mulher sábia é um ministério falido. Então nós precisamos entender isso. Só que os discípulos não acreditaram. Os discípulos também não acreditaram quando aqueles 2 que iam para Emaús, Cleopas, e alguns estudiosos dizem que Lucas era o segundo, e eles estavam indo e quando tiveram aquela experiência com Jesus, Lucas 24 fala sobre isso, uma experiência tremenda com Jesus. Então eles têm essa experiência e voltam e falam para os apóstolos e falam para os discípulos acerca da experiência que eles tiveram, e eles também não acreditam, irmãos. Eles estão endurecidos, seus corações estão endurecidos, eles não conseguem conceber, enxergar
aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles. Então, mais tarde, Jesus apareceu aos 11 e censurou, dizendo: incrédulos e duros de coração, porque eles não deram crédito ao testemunho de que Jesus estava vivo. E isso é importante que eu te diga, porque tem 3 coisas que eu quero que você perceba. Porque não foi, primeira coisa, não foi falta de informação. Eles ouviram as testemunhas dizerem acerca da ressurreição, acerca de que eles estiveram com Cristo. Segunda coisa, não foi resistência interna. Jesus disse que foi dureza do coração. Isso sugere que eles voluntariamente fecharam o coração. Dureza de coração no original indica resistência intencional. Eles resistem intencionalmente. Não é apenas dúvida. É uma escolha que eles fizeram de não aceitar o que eles ouviram. Não aceitamos. Irmão, isso é muito forte. Porque a ressurreição não se encaixava nas expectativas dele. Irmãos, não precisa se encaixar na tua expectativa aquilo que Deus falou que faria através de você ou em você. Não precisa se encaixar. Você só precisa acreditar que Deus vai fazer. Irmãos, tem muitos que nos procuram que não acreditam em casamento. Por quê? Não tiveram exemplo. Não conheceram um bom exemplo acerca de família. Então, o que eles entendem e conhecem sobre esse assunto é um assunto falido. Eu sempre digo, olha para mim, eu chamo a responsabilidade para a minha vida da minha esposa. Por quê? Porque nós estamos aqui como pais espirituais e nós acreditamos, valorizamos e nós não abrimos mão da família. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Deus valorizou tanto a família que ele começa no início falando de família. Ele termina o Velho Testamento falando de família, começa o Novo Testamento falando de família e termina o Apocalipse falando de família. Ele é um Deus família. Então nós precisamos acreditar. E a terceira coisa foi uma decisão pessoal deles, não crer na ressurreição. Não crer na ressurreição, porque no fundo eles esperavam o quê? O Messias político, que tirasse eles do sufoco de Roma, da pressão de Roma, da opressão de Roma. Isso que eles pensavam ser o Messias, mas eles não imaginavam que o Messias pudesse livrar da opressão satânica, do poder do inimigo, das mãos pesadas de Satanás. Ele sim era responsável por toda essa disfuncionalidade que o povo de Deus vivia. Jesus veio para libertar do império das trevas. Jesus veio para nos tirar da maldição das trevas. Ele não veio para ser um político que livraria o povo de Deus com um grande exército, não. Então, nós precisamos olhar e enxergar uma coisa importante. Por exemplo, o plano e o ponto central, preste atenção nisso, do ensinamento de Jesus sempre foi e sempre vai ser o quê? A ressurreição, a sua ressurreição. E é fácil você entender, porque Paulo, quando escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, ainda estáis nos vossos pecados. É central a visão da ressurreição para todos nós cristãos, porque todas as promessas de Jesus, vida eterna, perdão plena, vitória sobre a morte, só se sustentam porque ele venceu a morte. Por ele ter vencido a morte, ele tem poder e autoridade para fazer aquilo que falou que faria, porque a morte não pôde detê-lo, a morte não pôde pará-lo. Algumas pessoas se animaram. Então a ressurreição que vai confirmar a sua divindade, irmãos. É a ressurreição que confirma a sua divindade, é que valida a sua divindade e o seu ministério terreno, e tudo que ele ensinou. É o fato dele ter ressuscitado
que nós precisamos olhar e dizer: eu tenho verdadeiramente um Salvador, eu tenho verdadeiramente um Senhor, que nem a morte pôde detê-lo, Ele está acima da morte, aleluia! Orabassuri calamassou. Agora entenda uma outra coisa, uma fé fraca gera uma missão fraca, irmãos. Uma fé fraca gera uma missão fraca. Incredulidade é um freio espiritual. A incredulidade freia você. A incredulidade para você. A incredulidade não deixa você gerar saudavelmente nenhum projeto. Você fica preso. Você fica paralisado. Você fica engessado. O coração precisa ser avivado. Nós precisamos entender isso. O coração precisa ser avivado, porque se você não for avivado, esse coração não for avivado, como que os teus pés vão ser enviados para projetos que Deus tem? Você vai ficar parado, limitado, você vai olhar: não, isso não é para mim, não, a situação é essa, eu não consigo, eu não posso. Aí você começa a olhar para você. Foi isso que aconteceu com Pedro. Por que Pedro afundou? Ele olhou para quem? Ele olhou para as circunstâncias. Ele tirou os olhos de quem? Do autor e consumador da sua fé. E afundou. Mas Jesus estava lá para fazer o quê? O que Jesus fez? Diga para alguém: estendeu as mãos. Então olhe para alguém e fala assim: nessa noite, o Senhor está aqui, estendendo as mãos para você. Você não está sozinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho. Agora saibam que não há limites para os que creem. Eu vou nessa seara aqui, irmãos. Não há limites para os que creem. Agora, uma coisa importante eu dizer para você: os cansados antes de ir precisam vir. Pastor, não entendi, vai entender agora. Porque Jesus falou algo muito importante em Mateus 11, 28. Vinde a mim. Quem? Vós, que estáis como? Cansado. E mais como? Sobrecarregado. Que eu vou fazer o quê? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. E o quê? Achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, antes de você ir, se você está se sentindo sobrecarregado, se você está se sentindo fraco para enfrentar esse projeto, vinde a mim, diz Jesus para você nessa noite. Vinde a mim, eu vou te aliviar, eu vou te colocar nos teus olhos uma unção para que você enxergue com os meus olhos. Quem aqui quer enxergar com os olhos de Jesus? Porque se você quiser enxergar com os olhos de Jesus, você vai ver além das circunstâncias. Oramassuri canta ramanaias. Irmão, aí sim, aí depois você pode ir, porque você veio, colocou o peso, colocou o fardo, colocou tudo aquilo sobre quem? Sobre Jesus. Agora, ide e fale do poder do Evangelho para todos. É também algo que Deus está mandando a gente fazer. Porque Romanos 1,16 diz: o Evangelho é o quê? É poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Então, o Evangelho, quando você vai, você tem essa unção do Evangelho. Você pode contagiar pessoas com o Evangelho, porque o Evangelho continua sendo isso, poder para a salvação. Mas para quem crê, e nós precisamos ministrar crença no coração das pessoas. Agora, ide e pregue a cruz de Cristo. Por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra da cruz, ela é o quê? Loucura para quem perece. Por isso que nós estamos olhando para a cruz. A cruz é o ápice do Evangelho, o ápice da minha fé é a cruz. Então, a cruz precisa ser ministrada. Por isso que ele diz: para as pessoas que não creram é loucura, irmãos, mas para quem crê é poder de Deus. Então olhe para alguém e fala assim: a cruz, para você que acredita, para você que recebe, para você que aceita, chora mais, é poder de Deus.
É poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta, irmão, quem sustenta, ou melhor, quem segura, quem impede que Deus se manifeste com o seu poder, quando ele vem e encontra um coração receptivo. Agora tem uma coisa legal, todos que acreditam são marcados. Eu disse o quê? Todos, sem exceção, todos que acreditam. Quem crê e for batizado, por que eu falo do batismo? É uma marca, irmão. Porque quando você crê, você tem que falar, você tem que fazer alguma coisa para provar que você acredita. Uma das coisas é o batismo. Por quê, pastor? Porque o batismo é um sinal, é uma marca visível de que você não abriu mão daquilo que você acreditou. Ah, você foi embora e me deixou sozinho, eu vou de novo. O sinal do batismo diz respeito a uma decisão que vai dizer para o reino espiritual que você não abriu mão daquilo que Deus falou para você. Você sinalizou descer das águas, porque descer as águas do batismo é como você é. Jesus é muito lindo com essa visão do reino, né? É quando você enterra a velha criatura, enterra a velha crença, enterra os medos. É um sinal, você ressurge, você renasce, você sai das cinzas, você sai das crenças limitantes, você sai das opressões malignas que prenderam você até então. Aí você dá um sinal: eu estou vivo, porque eu ressuscitei com Cristo. Além de mim, alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Aleluia! Alguém mais? Tem uma marca, irmãos, tem uma marca. A salvação é muito mais ampla do que você pode acreditar e do que você pode imaginar. Se você crê, Ele salva o seu casamento. Se você crê, Ele salva os teus negócios. Se você acreditar, Ele vai melhorar a tua saúde. Ele vai melhorar a tua saúde. Se você crê de verdade, Ele vai resgatar os seus filhos. Ele vai buscar os seus filhos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Deus pode todas as coisas. Ele vai surpreender você. Eu tenho visto esses 30 anos de ministério, eu tenho visto Deus surpreender famílias inteiras. Porque eu vou dizer que é do nada, mas não é do nada. Sabe por que não é do nada? Porque nada é do nada. Você não está vendo, mas tem uma construção de Deus por trás daquilo que Deus está fazendo na tua casa, daquilo que Deus está fazendo na tua família, daquilo que Deus está fazendo nos teus negócios, daquilo que Deus está fazendo na tua esposa, no teu esposo. Aramassuri calamassou. Você entende, irmãos? Você entende? Nada é do nada. As coisas acontecem porque Deus está trabalhando e você não está vendo. E o mais lindo de tudo é que os sinais vão seguir aos que creem. Ah, isso aqui é lindo. Estes sinais hão de acompanhar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 diz assim: redobre a tua atenção que a gente está caminhando para fechar. E acontecerá que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Aí ele vai dizer assim: e todas estas bênçãos. Quais bênçãos, pastor? Eu disse todas. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Algumas versões dizem te seguirão. Você escolhe, se te alcança ou te segue. Se você quiser as duas, também é possível. Porque a palavra de Deus é para você, é para mim, é para nós que cremos. Aí eu vou de novo, você me deixou sozinho de novo. Vamos lá. Eu estou dizendo para você que a palavra de Deus é para nós que cremos. Então, ou vai te alcançar, ou vai te seguir, mas ela vai completar a obra que começou. Assim diz o meu Senhor. Aleluia! E para fechar, pergunta para alguém: você está pronto? Porque eu tenho uma notícia para te dar. Você quer receber? É da parte do Senhor, é do céu.
você está sendo comissionado hoje para um novo tempo. E eu vou te mostrar isso na palavra. Porque Jesus falou uma coisa muito objetiva, muito forte, muito tremenda, muito grandiosa, muito digno da gente acreditar. Ele disse: em meu nome. Ninguém se animou. Ele disse: em meu nome. O que ele disse em meu nome que aconteceria? Expulsarão demônios. As trevas não vão poder ser impedimento para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Em meu nome, vocês podem usar o meu nome e vocês vão expulsar demônios. Ou seja, os príncipes das trevas que bloqueiam muitos negócios, muitas famílias, muitos que estão debaixo dessa opressão, não vai ter poder nem força contra a tua vida. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, você vai ter línguas que vai confundir o inimigo, porque não é o natural, é o sobrenatural. Quando você tem e carrega o sobrenatural, você confunde o teu inimigo. Aí ele vai dizer ainda mais: pegarão em serpentes, ou seja, você vai enfrentar obstáculos que muitas vezes você jamais enfrentaria se você não tivesse o revestimento de Deus nessa noite. Vem comigo, nós estamos fechando. Eu estou dizendo para você que você pode ter certeza que você vai enfrentar sem medo, sem se enfraquecer, sem se deixar levar, aqueles que se levantam para tentar parar você. Você não tem que amaldiçoar ninguém, você tem que se posicionar. Porque o Senhor está dizendo, você vai pegar em serpentes, ou seja, você não vai ficar com medo. Ah, é isso? É você? É você? Uma certa vez, aconteceu uma situação num condomínio que eu morava, e um vizinho se levantou, tentando colocar uma pressão sobre mim. Eu ainda não tinha nem começado o meu ministério pastoral, ainda não. Estava no meu começo com Deus. Mas eu tive uma experiência muito interessante, porque uma das coisas que o inimigo gosta de fazer é fazer com que você tenha pesadelos. E os pesadelos geralmente vêm com alguém que se levantou contra você. E no caso, no pesadelo que eu tive, esse rapaz veio com uma faca, irmão. E veio para cima de mim. E você sabe, como todos nós sabemos aqui, sonho é uma coisa tão real que você está ali. É uma coisa assim, absurda de realidade. E foi uma coisa muito real. Lógico que você se assusta. E aquilo, quando estava vindo, não falou nada, só viu o rosto e a faca vindo. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu disse assim: ah, é você, Satanás. Vai ver se eu estou na esquina. Porque a gente tem que ter esse entendimento. É reino espiritual, irmãos. Reino espiritual é isso. E a gente precisa conhecer o reino espiritual, mas conhecer o Deus que rege. Eu vou de novo. O Deus que rege o reino espiritual. Eu sirvo a Ele, eu estou com Ele. Eu dependo dEle. Eu preciso cerrar. Aí diz assim: e se você beber alguma coisa mortífera, te enganaram, te deram algo para você perder o que você conquistou, tentaram abortar o sonho de Deus na tua vida. Eu queria tanto que você levantasse a mão agora. Eu quero ser profeta. Olha, tentaram contra você, ou estão arquitetando contra você em algum lugar que você não está vendo, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, e Ele está vendo, Ele está enxergando. Lembra quando Davi tangia sua harpinha, virado para o lado? Saul estava lá, com a sua
com a sua malignidade. Davi estava vendo? Não, mas ele se esquivou. Por que ele se esquivou? Porque Deus estava vendo. Então eu quero dizer para você, você vai superar essas malignidades, esses ataques, essas intenções malignas contra a tua vida, contra os projetos de Deus na sua vida. Eu estou profetizando de olhos abertos uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus negócios. Não, o governo não vai atrapalhar. Não, essa loucura que está acontecendo no Brasil não vai parar você. Eu estou profetizando, eu estou indo contra esses levantes de Satanás, porque se a igreja não se levantar contra os levantes de Satanás, nós não teríamos chance nenhuma. Mas eu declaro sobre a tua vida uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma unção de perseverança. Você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Aleluia, fique de pé, fique de pé. Você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu quero te estimular a crer. Jesus repreendeu a incredulidade dos seus discípulos. Jesus entendeu que se ele não fizesse o que fez, e eu acho interessante, não, a palavra não é interessante, eu acho lindo, é quando Jesus manda um recado para os discípulos, mas ele destaca o nome de Pedro. Diga aos discípulos e a Pedro que eu irei lá na Galiléia encontrá-los. Por que será que Jesus falou isso? Por um motivo muito simples. Jesus nunca acusa. Se você está se sentindo acusado, se alguém não é Jesus. Pedro tinha motivo para estar acuado. Pedro tinha motivo para estar envergonhado, sim ou não? Ele negou Jesus, é fato. Ele disse que não negaria. Ele disse que não faria o que fez. Mas eu preciso compreender, porque ninguém esteve na pressão que ele esteve. É óbvio que a gente queria ter ouvido que Pedro não negou, mas ele negou, irmãos, é fato. Mas Jesus não negou Pedro. Jesus não negou Pedro. Jesus falou assim: diga para Pedro. E depois Jesus zerou a conta com Pedro, você sabe, João 21. Quando Jesus vai ao encontro deles, estão pescando, desistiram, estão lá, voltaram a pescar peixes. Eles foram chamados para pescar homens. E tem uma diferença aqui, porque o peixe você pesca para depois ele morrer e ser comido. Homem você pega ele morto para viver. Pedro foi chamado para pescar homens, os discípulos também, só que eles estão lá. Aí Jesus vem ao encontro, e Jesus 3 vezes vai dizer para Pedro algo que me chama a atenção: Pedro, você me ama? E ele usa um trocadilho muito interessante entre ágape e filéu. Ágape é o amor incondicional. Então, quando ele fala pela primeira vez, Pedro, você me ama? Ele fala em ágape, você me ama incondicionalmente? Pedro diz o quê? Infiléu. Ele não alcança. Como é que vai amar incondicionalmente se ele há pouco tinha negado? Então, Jesus vai na segunda vez, mesma coisa, em ágape, e ele responde em filéu, ele não dá conta. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele desce o nível. Eu me alegraria com isso. Ele desceu o nível, ele pergunta agora em filéu, para que houvesse a chance de Pedro conseguir enxergar a possibilidade.
Aí Jesus termina: apacenta as minhas ovelhas. Pastor, Pedro conseguiu chegar nesse amor ágape? Conseguiu. Porque na final da história de Pedro, é óbvio que a Bíblia não fala, mas nós temos estudos que nos garantem isso, que Pedro morreu numa cruz. Você lembra de que maneira que ele morreu? De cabeça para baixo. Ele não se sentiu confortável, não teve a coragem de morrer como o Senhor dele morreu. Ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. A tradição diz isso, de cabeça para baixo. Que amor que ele está tendo agora? É um amor ágape. Nós precisamos crer, irmãos. O tema é: Deus te comissionou a crer. Você só sai daqui incrédulo se quiser. Todo o projeto que Deus tem para você esse ano vai se cumprir esse ano. O que não se cumprir esse ano é porque não era para esse ano, é para o ano que vem. Mas desse ano vai se cumprir. Nutre o teu coração dessa esperança. Não abra mão. Não abra mão de nada, não abra mão de uma unha. Acredite. Se envolva com Ele. Abrace Ele. Deseje Ele. Fique com Ele. Diga aos discípulos e a Pedro: Pedro é importante para mim. Você é importante para o Senhor. Deus escolheu você. Não foi você que se escolheu, Ele te escolheu. Eu tenho uma outra notícia, foi lá no ventre da tua mãe. Você estava informe ainda. Ele marcou você e disse: meu filho, minha filha, meu servo, minha serva, meu profeta, minha profeta, meu discípulo, minha discípula. Irmãos, Ele marcou você.